Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Discutindo Proteção. Hoje a gente inaugura um quadro diferente, onde eu vou investir ao longo dos meses publicamente para que vocês consigam entender a minha linha de raciocínio e como eu entendo que se faz uma proteção financeira de fato. Esse canal se chamará Caminhada Milionária. A gente não sabe por quanto tempo vai durar. A ideia é que dure por vários e vários anos, que é justamente assim que eu acredito que são feitos os investimentos. Para começar, vamos investir R$ 500 por mês. A ideia é ter um quadro que consiga dialogar com o maior número de pessoas possível e que a gente consiga fazer com que seja uma questão realista para a maior parte de vocês. Eu sei que algumas pessoas ficariam confortáveis com 200, outras pessoas com R$ 2.000 por mês. Reforço também que essa não é uma recomendação de investimento. Eu não estou aqui para dar recomendação de nenhum tipo de ativo para vocês, mas eu vou mostrar como eu acredito e por que eu estou escolhendo cada um dos ativos. E com o porquê de cada ativo, a gente vai conseguir discutir toda a carteira de investimentos e o que traz de benefícios. Eu já adianto que muita gente pode falar que existe um quadro do Thiago Nigro chamado Rumo ao Bilhão, que antes chamava Rumo ao Milhão. E sim, esse quadro foi inspirado nele. É uma pessoa que eu admiro e acredito que teve um quadro muito interessante ao expor sua carteira. A minha ideia aqui é adaptar o quadro para uma outra realidade. Eu sei que muitas pessoas acham muito fora da realidade a ordem de grandeza de investimento que o Thiago faz. Então a minha ideia é atender um outro público que queira e ver investimentos menores. Outro ponto importante é que a minha carteira não é a verdade absoluta, não é esse o foco. Mas a minha ideia aqui é justamente mostrar que existem vários caminhos. Assim como o do Thiago dá certo, assim como o Luiz Barsi dá certo, existe também outras formas de aumentar o patrimônio e se proteger financeiramente. Essa é a única intenção deste canal. E agora eu vou explicar um pouquinho como será a filosofia de investimentos. A primeira coisa que vocês vão perceber é que é tudo pensado no longo prazo. Então, se você busca investimentos ou busca ideias de se proteger, de criar patrimônio de forma rápida, essa não é a forma que eu conheço e que eu acredito e que eu ajudo meus clientes. A ideia aqui vai ser um projeto de longo prazo. Além disso, tem que ser um projeto que faça com que as pessoas consigam dormir de cabeça tranquila. Justamente porque os meus clientes dos planos de saúde, da previdência, do seguro de vida, do consórcio, não são clientes especialistas no mercado financeiro. São pessoas que são dentistas, médicos, advogados, corretores de imóveis, ou seja, são pessoas comuns, não são do mercado e que buscam se proteger. Então a ideia aqui é trazer investimentos simples e uma carteira simples para que você consiga focar no seu trabalho. A ideia sempre vai ser essa. Até porque de nada adianta uma carteira que rende mais, mas te tira o sono. Isso eu não acredito que faça sentido no longo prazo. Outro ponto que tem que ser fundamental, para minha visão, é a simplicidade da carteira. Tem que ser algo que não tome tempo, que não tenha complexidade para entendimento do que você está fazendo. Isso vai fazer com que você durma tranquilo e entenda que os passos que você está dando. E para que seja simples essa carteira, eu vou fazer todos os investimentos pela corretora do Nubank, a Nu Invest. Eu acredito que o Nubank seja uma realidade de muitas pessoas, então é uma forma acessível de acessar os investimentos. Lembrando que existem diversas corretoras por aí, boa parte das corretoras não cobram nenhum tipo de taxa em boa parte dos investimentos, então no fim escolha a corretora que melhor te atender. Além disso, para consolidação da carteira, eu vou usar o Kinvo, uma plataforma que consolida os investimentos, e eu ainda vou usar a versão gratuita, justamente para mostrar para você que não precisa de tanta complexidade para começar a investir. E agora vamos de fato ao primeiro aporte que vai ser feito hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de janeiro, ou melhor, dia 5. E o primeiro aporte eu vou mostrar para vocês, eu dividi em 3 partes. A primeira delas é a parte de previdência privada. E eu vou mostrar para vocês o porquê
que eu escolhi a Previdência e qual Previdência eu escolhi. E primeiro eu queria comentar o porquê que eu escolhi a Previdência, né? A previdência é um investimento que dá algumas possibilidades para a gente ao longo da vida, ao longo da construção de patrimônio. A primeira delas é que quando a gente vai pensar em resgate, como que a gente vai usar esse dinheiro, a gente tem algumas opções. E a primeira delas é justamente a possibilidade de você resgatar esse dinheiro. Então você vai ter uma carência de 60 dias normalmente, mas a partir desses 60 dias você consegue ter acesso a vários fundos com liquidez bem acessível mesmo, ou seja, você consegue resgatar rápido esse dinheiro. Outro ponto é que você consegue transformar esse capital que você acumular em receita, em salário mensal, basicamente. E você pode fazer isso de forma vitalícia. Então, você chega aos 60 anos, por exemplo, e você pode fazer isso em qualquer outro momento, mas claro que quanto mais novo você for, a seguradora vai entender que você vai viver muito mais. Então, sua renda vai ser menor. Mas você pode chegar aos 60 anos e transformar esse capital que você acumulou em renda. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que você vai poder simplesmente não fazer nada. E se você morrer, esse dinheiro não entra em inventário, ele é passado diretamente para sua família. Isso é, para mim, o ponto mais importante de uma previdência. Então, a ideia é, como a gente falou de construir patrimônio, né? Eu tenho até um vídeo gravado nos pilares que eu acredito de proteção financeira. Enquanto eu estou construindo patrimônio, se acontecer alguma coisa, minha família recebe esse dinheiro sem ter que fazer inventário. Isso para mim é um ponto muito importante da Previdência. Quando chegar lá na frente, se não acontecer nada, eu não tiver mais nenhum dependente financeiro, eu posso resgatar ou transformar em salário. Isso que eu acho a grande mágica de uma Previdência, né? E como eu tô gravando aqui no dia 5, no dia 4 eu já fiz essa Previdência, para dar tempo de gravar tudo certinho aqui com vocês. Então vocês conseguem ver a data que eu fiz a Previdência. Aqui tá o meu nome, meus dados, né? Eu cobri, claro, toda essa parte aqui por conta que são informações pessoais. Eu só deixei a data de nascimento aqui para caso alguém queira salvar e me mandar um presente de aniversário nessa data, pode ficar à vontade. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui são as informações sobre a previdência em si. Primeiro, eu escolhi uma tabela regressiva que a gente chama, né? Que ela dá a possibilidade, quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga, chegando até uma alíquota de 10%. Então isso é uma vantagem muito grande, justamente porque eu posso ter acesso ao investimento pagando menos imposto do que uma renda fixa tradicional. Isso para mim é um diferencial muito forte da Previdência também. Aqui está o fundo que eu escolhi. Se vocês quiserem colocar o CNPJ, por exemplo, num comparador de fundos, vocês conseguem ver toda a performance do fundo. Eu escolhi um fundo de renda fixa, isso é importante. Eu acredito. Eu não gosto muito de fundo de ação, eu prefiro muito fundo de renda fixa para esses casos aqui, justamente porque eu estou falando, eu penso muito na Previdência como uma forma de proteger minha família. Então eu não gosto de ter volatilidade nesse patrimônio, tem que estar sempre crescendo um pouquinho e tem que dar acesso rápido à minha família caso precise. Então, é um fundo com taxa administrativa relativamente baixa. Então, isso é muito importante, porque se você pegar a performance de um fundo com taxa administrativa alta, principalmente um fundo de renda fixa, o rendimento do fundo vai ser corroído, né? Justamente porque essa taxa vai comer boa parte do rendimento. Outra informação importante eu escolhi um VGBL justamente porque aqui eu acho que é a realidade de boa parte dos brasileiros de não ter renda tributável. Então eu não quero ter acesso a benefício de desconto da base de cálculo. Então aqui eu só vou pagar imposto sobre o que render na tabela regressiva de imposto. Então no longo prazo eu vou ter uma alíquota menor e eu só vou pagar imposto sobre o que render, né? Outra informação importante, eu coloquei aqui, igual eu comentei com vocês, R$ 200 por mês. Eu já paguei ontem mesmo esse primeiro boleto, eu vou deixar o comprovante aqui no cantinho da tela para vocês verem. E outra informação que pouca gente sabe, mas o corretor recebe um rebate da taxa administrativa, que é essa taxa aqui de cima. Por isso que aqui tem um conflito de interesse grande, principalmente você vai nos bancos, as taxas administrativas são muito altas, porque é de onde vem a comissão do corretor ou da pessoa que fez a venda. Isso é importante. Por isso que, normalmente, as pessoas que não estão tão interessadas, assim, não têm o interesse genuíno no rendimento do cliente, oferecem taxas administrativas mais altas, justamente porque vão receber mais remuneração. Esse é um ponto de atenção importante, né? Sobre a Previdência é isso, agora a gente vai falar sobre o segundo pilar, o segundo aporte que eu fiz aqui com esses aproximadamente R$ 500.
E o segundo investimento que eu escolhi foi justamente dentro do Tesouro Direto, que é a plataforma do governo onde você empresta dinheiro para eles, um investimento chamado IPCA+. Ali você consegue encontrar um investimento que vai te render a inflação, que é o IPCA, mais um percentual por ano. Então tem uma parte pré-fixada e uma parte atrelada à inflação. E eu acredito que esse seja um investimento legal, justamente porque vai te garantir um juro real, ou seja, um ganho acima da inflação, independente de quanto for a inflação. Como eu comentei, talvez não seja o melhor investimento do mundo, mas é um investimento muito simples e que todas as pessoas conseguem ter acesso. E aqui eu estou filmando a tela para vocês verem que eu estou na aba do Nubank, né? Onde vai para a parte de investimentos. Eu deixei 300 e uns quebradinhos aqui, justamente porque R$ 200 eu coloquei lá na Previdência, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então eu deixei sempre um quebradinho, porque pode ser que um fundo, alguma coisa que eu for comprar, não fique com um valor exato. Por isso que eu deixei um pouquinho mais na conta. Então, quando a gente entra aqui na parte de investimentos, vocês conseguem ver a parte de Tesouro Direto, que é a plataforma do governo. E aqui em IPCA+, eu vou aplicar nesse aqui, para 2045. Se a gente está em 2024, são 21 anos de investimento, basicamente. Então, vai render o IPCA mais 5,63 ao ano. Lembrando que eu posso resgatar esse valor antes, porém, eu posso ter prejuízos se eu resgatar antes, justamente porque se a taxa de juros mudar, a parte que é pré-fixada tem variação. Ela acaba causando uma variação no valor do título, que a gente chama isso de marcação a mercado. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu posso gravar um vídeo exclusivamente sobre marcação para explicar isso para vocês. Mas aqui eu vou aplicar, vocês vão ver que eu sempre coloco um valor acima, justamente para poder, ele mesmo faz a conta. Você viu que eu tinha colocado R$ 80, ele falou, não, é R$ 78,54. Não tem problema, eu vou confirmar aqui, a minha senha não vou mostrar para vocês, vai ser ocultada, e prontinho, já foi feito o investimento. Agora a gente vai para o terceiro e último investimento de hoje, que na parte da bolsa a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Primeiro eu vou comprar aqui, chama-se XPML11 ou XPMOLs, e eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou comprando esse fundo na sequência. Se o valor está 117,50, eu vou colocar aqui um pouquinho maior, 245, vamos ver se vai dar a conta aqui. Só para a gente ver, ó, duas cotas, eu coloquei um pouquinho acima só para ele pegar o preço que está mesmo. Vou colocar comprar. E aí ele já vai finalizar a compra, como vocês podem ver. Prontinho. Aqui já apareceu a mensagem em cima, comprei duas cotas. Vocês percebem que eu coloco um preço a mais, mas ele pega a primeira ordem que está à venda lá no mercado. Por isso, ele não pega exatamente o que eu coloquei. Ele pega sempre o valor de mercado. Isso a gente pode ir com o tempo explicando um pouco melhor. Eu sei que para quem está começando agora, isso pode parecer confuso. E antes agora de mostrar o fundo imobiliário para vocês, eu queria explicar como funciona, principalmente para aquelas pessoas que nunca tiveram contato. Imagine que você queira comprar um imóvel e colocar para alugar, só que você não tem tanto recurso assim, você tem, sei lá, R$ 100 mil. Aqui em São Paulo, R$ 100 mil dificilmente você compra um imóvel, principalmente aqui no centro. Você teria que ir para regiões mais periféricas e não compraria um imóvel muito grande. Você conseguiria se expor a apenas uma kitnet ou um imóvel bem pequenininho numa região periférica. Agora, imagina que a gente junta mais 10 pessoas e cada uma dá R$ 100 mil. Aí a gente tem R$ 1 milhão e as opções começam a aumentar. Você consegue comprar várias kitnets na periferia, ou você consegue comprar alguns estúdios aqui no centro, ou consegue comprar um apartamento maior. Então, a ideia de um fundo imobiliário é justamente juntar um monte de gente, o capital de um monte de gente, comprar vários imóveis grandes, imóveis bons, e todas essas pessoas tornam-se cotistas, ou seja, possuem cotas e passam a receber um pedacinho desses aluguéis todos os meses. Essa é a lógica. Por isso que eu vou colocar fundo imobiliário na minha carteira, justamente porque é uma forma de gerar receita que a gente gosta. O brasileiro gosta muito da ideia de receber aluguéis, de ter receita recorrente. Então,
Essa é a forma que eu encontrei de colocar aqui na carteira. E agora eu vou mostrar a tela para vocês, justamente para explicar um pouquinho sobre o fundo. Lembrando, eu não sou um consultor de investimentos. A ideia aqui não é entrar no detalhe sobre o fundo imobiliário, mas mostrar o racional de uma proteção financeira. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês um site chamado Status Invest, que você consegue pegar várias informações sobre os ativos, né? E aqui, se eu colocar o código que eu comprei, XPML11, vocês vão conseguir ver que ele já busca aqui. Importante mencionar que essas cotas que eu comentei de você, esses pedacinhos dos fundos que compram os imóveis, eles são negociados na bolsa. Então, cada hora, o preço vai estar um pouquinho diferente, justamente porque às vezes tem mais pessoas querendo comprar, mais pessoas querendo vender, então a cada minuto ali o preço vai variando um pouquinho, é normal. E aqui você consegue ver o histórico do preço. Algumas informações aqui em cima, o valor atual, ou seja, que está sendo negociado agora, o mínimo no último ano, o máximo no último ano, quanto pagou de dividendo dividido pelo valor atual da cota. Então, se a gente pegar que ele pagou nos últimos 12 meses 9,99 e dividir pelo valor atual, você vai chegar nessa porcentagem aqui. E o quanto valorizou nos últimos 12 meses. Mas reforço, aqui não, a ideia não é mostrar muito sobre fundo imobiliário no detalhe. Aqui você consegue ver o gráfico, você consegue variar de acordo com o tempo que você quer ver. E algumas informações importantes que eu queria mostrar para vocês aqui. Esses indicadores, se vocês tiverem interesse em aprofundar, entender mais no detalhe, deixa um comentário aqui que eu posso fazer um vídeo depois com calma sobre isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente essa parte de dividendos. Se vocês colocarem aqui nos últimos 5 anos o quanto que pagou dividendo, basicamente o fundo foi pagando cada vez mais dividendos. Você consegue ver por mês aqui. Lembrando que aqui tem um período de pandemia. Então, por isso que em alguns meses o XPML11, que é um fundo de shoppings, que é o que eu queria mostrar aqui para vocês, não pagou, porque os shoppings estavam fechados. Então, como a gente está comprando um pedacinho de um imóvel, a gente consegue ver esse comportamento aqui. Então, você consegue ver um pico aqui que é residual do final do ano. Geralmente as vendas de dezembro são muito fortes, então a gente consegue ter aluguéis maiores, isso é meio comum em shoppings, justamente porque os aluguéis de shopping estão atrelados à receita das lojas, né? Você consegue ver aqui os aluguéis históricos ao longo dos meses. Uma informação importante, Datacom é até a data que você pode comprar para receber os dividendos. Aqui, por exemplo, quem comprou no dia 16 de dezembro já não vai ter direito ao dividendo, ao valorzinho do aluguel. Aí passa a ter direito o antigo dono, quem tinha a cota nesse dia aqui. E assim por diante, você consegue ver. Vocês conseguem ver que aqui a gente consegue ter receita mensal recorrente. Claro que a gente teve o problema da pandemia aqui. Além disso, eu queria mostrar para vocês uma informação que é muito legal. Quando a gente olha o relatório gerencial dos fundos, você consegue ver um resumo geral. Então, para quem quer começar a estudar, começar a entender como funcionam os fundos imobiliários, você consegue, cada fundo emite um relatório gerencial de tempos em tempos. E analisando esse relatório, você consegue ter a ideia desses fundos. Aqui estão alguns dos shoppings que esse XP Malls, o XPML11 tem acesso. Vocês já devem ter conhecido, principalmente quem é aqui de São Paulo, né? Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet, Shopping da Bahia, tem vários shoppings que esse fundo vai comprando. Quando vocês estiverem com um pouquinho de tempo, acho legal ler, porque justamente um comentário explicando a lógica por trás, como foram os resultados. Você consegue ver um DREzinho aqui do resultado do fundo. Mas o que eu mais queria mostrar para vocês é justamente são os imóveis que estão comprados aqui. Outro ponto legal, você consegue ver aqui os lucros, a distribuição por cota, o valor da cota, o quanto que veio de receita de cada parte do fundo, ou seja, o que foi lucro imobiliário, ou seja, venda de imóveis,
o que foi receita de outros fundos, então os fundos normalmente compram um pedacinho de outros fundos também, isso não é raro, e assim por diante. Você consegue ver o valor da cota e o quanto foi negociado ao longo dos tempos. Você consegue ver também valor patrimonial da cota, ou seja, existe uma avaliação que é feita nos imóveis para ver o quanto de patrimônio aquele fundo tem e é dividido pelo número de cotas no mercado. E aí você consegue ver o valor patrimonial de cada cota. Além de que você consegue ver um resumo da distribuição do fundo, ou seja, você consegue ver quantos imóveis, quanto do patrimônio é representado por imóveis, quanto por FII, quanto por caixa. Os fundos têm uma parte da grana em caixa, isso é normal. Aqui tem várias informações sobre o fundo. É importante olhar, quem gosta de estudar sobre shoppings, essas variáveis são muito importantes. Por exemplo, custo de ocupação, vendas por metro quadrado, isso é muito importante. NOI, o caixa por metro quadrado, é muito importante para quem gosta de analisar esse tipo de imóvel. Então tem muita informação para ser estudada aqui, mas a lógica é que a gente está investindo em imóveis de forma indireta, né? Aqui você consegue ver diversificação, então 65% dos imóveis estão na região sudeste. Você consegue ver as administradoras aqui por trás dos imóveis. E aqui o histórico de compras, esse é o principal ponto que eu queria mostrar para vocês. Lembra que eu mostrei para vocês os aluguéis irem aumentando ao longo do tempo? É justamente por isso, porque ao longo do tempo os fundos vão comprando teoricamente, né? Esse foi o caminho que aconteceu aqui, tem fundos que não compram mais imóveis, pode acontecer também, mas aqui esse fundo foi comprando vários pedaços de imóveis, aumentando a posição, e aí cada vez tendo um portfólio maior. Até a última aquisição que aconteceu no fim de novembro, 10% de um shopping chamado Plaza Sul e também 8% de Praias Belas Shopping Center. E é isso, o fundo no final tem um monte de shopping que recebe aluguéis e distribui aos cotistas. Por isso que a gente vai comprar uma parte aqui dos shoppings. E aqui tem todo o portfólio de shoppings distribuídos por administrador, área bruta locada, quantidade de lojas e participação no imóvel. Basicamente é isso, pessoal. Bom, então nesse vídeo a gente fez o primeiro aporte, eu apresentei para vocês a estrutura desse quadro. A ideia é que a partir do próximo mês eu consiga mostrar a consolidação e os resultados que esses aportes foram gerando e mostrar também novos aportes todos os meses. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Vai me ajudar bastante a divulgar cada vez mais o trabalho para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.